Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Alô, alô? Tem alguém aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Giliane Vicente, sou especialista em desenvolvimento de pessoas e empresas e esse aqui é o Levemente Introvertida, um podcast sobre os desafios de ser uma pessoa introvertida num mundo que aparentemente ama os extrovertidos. Este é o episódio especial do Mês dos Namorados e nele você vai descobrir quais são os desafios e as potências das pessoas altamente sensíveis nos relacionamentos. Você já sentiu que ama com tanta intensidade que acaba se esquecendo de si mesmo? Já tentou manter o outro feliz a qualquer custo só para ter um pouco de paz por dentro? Se você é uma pessoa altamente sensível, talvez o amor nunca tenha sido um lugar simples, e sim um campo de batalha entre a sua empatia e os seus limites. Neste episódio, eu converso com a Ana Roberta, uma das poucas brasileiras com formação especializada no atendimento de pessoas altamente sensíveis pelo Instituto da própria Elaine Aron. Ela é psicóloga, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, atua há mais de 21 anos na área clínica e também é criadora do perfil Psissensível, onde divulga com profundidade e beleza tudo o que envolve a alta sensibilidade. Juntas, falamos sobre o que significa amar quando o seu sistema nervoso percebe tudo e como a empatia, que é um dom, pode se tornar uma armadilha quando esquecemos de nós mesmos. Porque para nós, altamente sensíveis, amar não é só emoção, é história de vida, é corpo e também pode ser cura. Então, pega seu fone, sua xícara de chá ou de café e vem com a gente nesse mergulho. Vamos lá? Seja bem-vinda, Ana. Quero começar te agradecendo por você doar um tempinho, né, do seu tempo aqui para o Levemente Introvertida. Eu sou sua seguidora no Instagram e admiradora do seu trabalho. Eu já te apresentei aqui na apresentação do episódio, né, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, como é o seu trabalho com as pessoas altamente sensíveis. Então, né, a alta sensibilidade ela apareceu na minha vida em 2015, né, foi a primeira vez que eu tive contato com esse termo. Eu nunca tinha escutado sobre a respeito e naquela época, a minha cantora preferida, que também é uma pessoa altamente sensível, a Alanis Morissette, comentou sobre a Elaine Aron e as pesquisas, e daí eu, bom, né, como boa fã, fui atrás de entender do que se tratava. E bom, de cara eu me identifiquei, né, como uma pessoa altamente sensível. Eu muito entendi da minha vida, do meu processo, né, do meu crescimento, a partir dessa leitura, ressignifiquei muita coisa, e chegou num determinado ponto que eu já tinha acumulado uma quantidade boa de conhecimento. Na época a gente não tinha nenhum material em português, livros, né. O livro principal da Elaine Aron, né, o carro-chefe de trabalho dela, foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2020, 2021, né. Então tu vê, assim, passou muito tempo, é uma pesquisa de quase 30 anos para mais, Para chegar aqui, para né? chegar aqui, exatamente. E daí eu cheguei num ponto que eu disse: "Nossa, eu já estudei tanto", porque daí nesse meio tempo eu trouxe livro lá de fora, fui estudar, fui aprimorar o meu inglês para conseguir entender. Eu disse: "Bom, acho que tá na hora de eu começar a falar sobre isso". E daí usei, né, as redes sociais, o meu Instagram para começar a falar. E nossa, a resposta foi super positiva, muita gente se identificando, muita gente entendendo, né, que não era inadequada. Né, que era só, como eu gosto de dizer, né, é como ser canhoto no mundo de destros, né, assim, quem é canhoto sabe as dificuldades que tem, muitas vezes, porque o mundo é adaptado para quem é destro, né. E da mesma Perfeita analogia. né, Ótima essa analogia. da mesma forma eu costumo dizer que é isso, a gente precisa se adaptar
mas principalmente acolher as nossas características, né, como pessoas altamente sensíveis. E tanta gente não sabe, né, o que é a alta sensibilidade, Ana. A gente está em isso que você falou, né, a gente está em 2025, então, assim, eu vejo também quando eu posto alguma coisa sobre alta sensibilidade, as pessoas todas muita gente fala: "Gente, então eu achava que isso só acontecia comigo". Uhum. Então, né. É a frase mais comum, é a que eu mais escuto, né, e eu lembro que na época que eu comecei a falar sobre isso, né, eu dizia assim: "Nossa, o Brasil é um país que deve ter tanta gente altamente sensível e não se fala sobre isso, né. A gente não tem pesquisas acadêmicas sobre isso ainda, né, sendo que nos Estados Unidos é super desenvolvido, na Europa, em alguns países, no Japão, na Ásia, é muito desenvolvida a pesquisa nesse sentido, mas no Brasil não se fala. E eu dizia: "Meu Deus, um povo que é tão afetivo, tão sensível, né, que precisa saber sobre Exatamente. isso", né. Tem você, eu sigo a A Daphne, Daphne. 2 ou 3 outras pessoas, mas ainda por isso que é tão importante, né, esse trabalho que você faz. E aproveitando que a gente vai entrar no mês dos namorados, então eu acho que o tema da nossa conversa não poderia ser outro, né, vamos falar de relacionamentos e pessoas altamente sensíveis. E eu fiz uma enquete no Instagram e olha só que interessante. As perguntas que eu fiz foram as seguintes: você já deixou de falar algo para evitar conflito? 80% das pessoas que responderam falaram que muitas vezes. 19% falaram que algumas vezes. E só 1% falou que nunca. Nossa, Uma outra é muita coisa, né? muita gente. A gente vai falar sobre isso. Tem uma outra pergunta que, assim, já esqueceu de si por ser empática demais? 52% responderam sim, totalmente. Uhum. 41% falaram que já aconteceu e só 7% responderam não. É muita É. gente. E Você sente tem uma outra assim, você sente que o humor do outro afeta demais o seu humor? 51% falaram que sim, que o humor do outro desregula totalmente. Uhum. 45% respondeu às vezes e 4%, só 4% falou que não. Nossa, é muito, né. E é isso, assim, né, as pessoas que são altamente sensíveis, né, elas têm uma riqueza de sensibilidade, de percepção muito singular, né, muito rica. A gente capta sutilezas no ambiente, nos outros, nas pessoas, nas relações. E claro que isso tem um outro lado, o lado reverso. Né, que é justamente essa sensibilidade profunda trazendo desafios, porque a gente se perde muitas vezes no labirinto da relação, no Porque isso é emaranhado tão das relações. automático, né, Ana, isso é tão Uhum, automático. E uma uhum. última questão, para se sentir bem, você precisa manter o outro feliz? 34% responderam que sim, que isso é muito real, 55% de vez em quando, e só 11% responderam que não se identificam com essa questão, né, de sentir que precisa deixar o outro feliz. Uhum, uhum. Para a gente começar aqui nossa conversa, vamos começar falando de empatia, e porque muitas vezes pessoas altamente sensíveis sentem que precisam manter o outro feliz para se regularem emocionalmente. E como que isso pode ser destrutivo para a gente, né, assim, a longo prazo no relacionamento? Muito, né. Porque, assim, a empatia em quem é altamente sensível é como uma antena sempre aberta ou sempre alerta, né. Então, assim, quando esse radar ele está captando o tempo inteiro as necessidades alheias, né, ele vai, sofrer uma sobrecarga por empatia. E esse transbordamento ele vai fazer com que a pessoa ela sinta que precisa manter o outro feliz, para ter segurança emocional. Neurobiologicamente, assim, é ligado, né, às áreas cerebrais da empatia, do processamento,
emocional da ínsula, da amígdala, do córtex pré-frontal que a gente está falando, né. Então esse comportamento a longo prazo, ele pode vir até a corroer, assim, a autonomia emocional, né, da pessoa, criando uma dependência que se disfarça de cuidado muitas vezes, sabe. As relações elas se tornam uma para a pessoa altamente sensível, né, a relação se torna uma reguladora emocional do outro. Então, tende a gerar um esgotamento, muitas vezes um ressentimento, uma invisibilidade, né, das suas próprias necessidades. Porque ela está tão preocupada com o outro e entendendo que se o outro estiver bem, eu estou bem, né, que ela, negligencia as próprias necessidades. E isso que a gente estava falando é automático, né, porque como você isso que você falou, a gente percebe tanto as nuances que, a gente acaba esquecendo um pouco da gente nesse contexto, né. Exato. "Ah, deixa eu deixa, eu criar condições para que tudo fique bem no ambiente, porque se tudo estiver bem no ambiente, eu também Exato. consigo estar bem", E nisso né. ela se desconecta das próprias necessidades, né. Então quando uma pessoa sensível, né, quando a gente entra num relacionamento, essa capacidade empática ela pode ser uma armadilha, né, porque o sistema nervoso, ele é da pessoa altamente sensível, ele é naturalmente mais reativo, então ele estabelece uma espécie de sincronização neural, digamos assim, com o parceiro. Né, e daí faz com que os estados emocionais sejam absorvidos e processados como se fossem próprios, né, então a pessoa sente como se fosse nela, ela percebe, ela capta e sente como se fosse nela, então ela acontece por quê? Porque a gente tem os neurônios espelho, né, mais sensíveis, o nome já diz, né, neurônio espelho, ele faz um espelhamento. E os de quem é altamente sensível, eles são mais sensíveis, mais abertos, né, então a gente capta mais. Capaz. Exatamente, né. Cria uma espécie de ponte neural, assim, onde o bem-estar do parceiro, reflete no nosso bem-estar, né, e daí a felicidade do outro se torna uma condição quase necessária para que a pessoa altamente sensível se sinta regulada. Tem até a ver um pouco com a codependência, né. Bom, se a pessoa estiver bem, eu vou estar bem, então Exatamente. deixa eu pensar no que vai ser bom para ele, e nisso é que a gente acaba se anulando mesmo, né. Exatamente. Daí a gente começa a associar a estabilidade do parceiro a uma segurança interna nossa, né, e daí vai criando esse ciclo de dependência. Se o parceiro tá bem, o sistema nervoso da paz tá acalmado, né. Quando tá mal, dispara sinais, né, de alerta, de estresse. E essa dinâmica, claro, que vai levando a um esgotamento, né, porque a paz fica num estado de hipervigilância, monitorando e gerenciando o humor do outro, né, quase que como uma estratégia mesmo de Tipo autorregulação. tipo um termômetro, né. E Exato. até a outra pergunta tem a ver com isso, né, porque tantas pessoas altamente sensíveis, elas internalizam a instabilidade emocional do parceiro, né. Eh, Aham. e e o que isso revela sobre a nossa busca por segurança afetiva. Exatamente isso que você falou, né. Exato, né, o humor do parceiro, ele vai virar uma espécie de bússola. Sabe, relacional, assim, para essa segurança interna, né. Então, como a gente tem esse sistema de alerta mais sensível a microexpressões, a variações, emocionais muito finas, né, essa leitura ela pode se transformar, como eu disse, numa armadilha. Exatamente, né. Uhum. Como que essa tendência, né, a gente acaba tendo que buscar aprovação também, né, pra gente se sentir bem. Onde isso vai ferir a nossa autenticidade nesse relacionamento, né, e aquilo que você falou, a pessoa pode começar a colocar a culpa no outro também, né, Uhum. sem saber ela pode falar assim: "Nossa, mas, eu sempre tenho que me esforçar para que esse relacionamento continue a dar certo", né, então ela pode se sentir, prejudicada em algum momento e nem Exato. sabe
dessa dinâmica, E né, que nem tá sabe. acontecendo. Exato, né, porque assim, né, como a gente tem um sistema, de recompensa mais reativo a validar a validação social, né, então a gente tem esse sistema que espera o feedback do ambiente, né. Então assim, a gente acaba caindo num processo, assim, de, sem perceber, moldar os nossos comportamentos para evitar conflitos, né. Então, assim, a pergunta a enquete que tu fizeste, né, quantidade de gente que respondeu, Né. né. Então é justamente isso, assim, como, a gente precisa dessa validação, desse feedback social, né, e social a gente entende aqui familiares, parceiro, amigos, colegas de trabalho, né, porque a gente pode falar também de outros relacionamentos, né, de afeto, de carinho, né. Então a gente acaba moldando o nosso comportamento, só que isso, obviamente, a longo prazo, vai ferir totalmente a nossa autenticidade, né. A gente mina a construção de uma relação genuína e vai acabar caindo num vazio até existencial, né, porque quem sou eu nesta relação? A pessoa começa a atuar em papéis que não são dela, né, ela se esquece, se desconecta dos seus desejos mais profundos. É bem comum, né, a pessoa altamente sensível, quando termina um relacionamento, se sentir completamente perdida, porque daqui a pouco, né, ela namorava um surfista, então ela gostava de surf, ela vivia na praia, e daí acabou e ela: "Mas eu gosto mesmo disso? Isso faz sentido para mim? Ou isso foi algo". Começa, né, a aprender de repente até surfar, né, para poder acompanhar a pessoa. Nossa, a gente vê tanto disso, né, Ana? Exato. E a grande estratégia para sair disso, eu digo que é, assim, o que eu chamo de micro-autenticidades, né. Pequenos gestos diários de dizer o que realmente pensa, né, de expressar suas necessidades, a partir de relações seguras, né, começar a se mostrar nas relações mais seguras, para ir aprendendo a validar o seu desejo, a sua necessidade. Construir essa fazer essa construção interna. E esse traço é inato, né, a gente já nasce com esse traço, Exato, a né. gente nasce com, eu costumo dizer que é uma característica como a cor do cabelo, a cor dos olhos, a predisposição genética para a altura, né, a gente sabe que, por exemplo, uma criança que não teve uma nutrição adequada, talvez não cresça todo o potencial que tem, né. Que E tem. a alta sensibilidade da mesma forma, né, a gente sabe, lê muitos relatos, estudos. Se a pessoa altamente sensível foi criada num ambiente que acolheu a sua sensibilidade, protegeu, cuidou dessa sensibilidade, a pessoa, nossa, ela tem um potencial imenso de frutificar. Ela utiliza todo esse Ela potencial. utiliza dessa sensibilidade, mas da mesma forma, né, eu gosto muito de uma frase que a Jane Graneman fala no livro dela, O Sensível, né, que a gente, ao contrário de flores delicadas, né, tem toda uma série de autores que nos compara, É. com flores, Com eu digo: flores. "Não, a gente não é flor delicada, a gente é suculenta, que vai lá no fundo e busca tudo que é nutriente possível na terra, porque tá ali num terreno árido, né". De forma geral, a gente cresce num terreno muito árido, que não é sensível à nossa sensibilidade, né. Exatamente, porque também se nós, né, hoje em dia a gente pouco ouve falar disso, você imagina os nossos pais, né. Uhum. Então eu acho que essa questão que você falou do ambiente familiar, impacta bastante, né. Então eu acho que ali na infância a gente já começa a treinar, né, nosso sistema nervoso já começa a treinar essa hipervigilância de Exato. se tudo estiver sossegado, se tudo estiver calmo, meu sistema nervoso não vai ficar tão reativo, então eu posso dar uma descansadinha, né. Aham. E daí tu imagina, Juliane, a gente crescer, né, assim, a quantidade de crianças que crescem em ambientes caóticos, estressantes, né, ou com um pai ou uma mãe mais agressivo, às vezes inclusive um pai altamente sensível que não consegue expressar a sua sensibilidade de forma adequada,
né? E daí acaba indo para reatividade emocional, para raiva, né? Então, assim, haja resiliência, né? Assim, Das explosões, né? exato, Das explosões. haja resiliência nessa criança para crescer e se tornar um adulto. Eu falo bastante de mindfulness no meu canal, Sim, porque é uma coisa que me ajudou demais, né? exato. Entrar em contato com esses desconfortos que eu sempre tentava fugir. Então, para não sentir esse tipo de desconforto, de não ter que falar o que eu penso, de me colocar mais na relação, de colocar limite, impor limite, que é tão difícil para nós pais, né? Muito. E então, para não ter que sentir esse desconforto, eu ia para esse outro lado, de me anular. Aí, quando eu comecei essa prática, foi difícil, Ana, porque não é fácil você sentir desconforto, né? Ainda mais no corpo. Esse foi o começo aí onde a minha própria professora, ela que me explicou que era autossensibilidade, porque ela falou: você é uma pessoa altamente sensível. Então, para você vai ser mais difícil se regular mesmo, né? Mas com paciência, com calma, enfrentando esse desconforto aos pouquinhos, não todos de uma vez, né? Exato. E a gente vive num mundo em que a demanda é sempre muito acelerada, muito rápida, muita coisa em pouco tempo, né. Ontem mesmo Quero o resultado para ontem, né? e ontem mesmo eu estava lendo, alguns dados que falam que, em média, a pessoa consome por dia o equivalente a 174 jornais, né. Imagina a gente consumir essa quantidade, né, e a pessoa altamente sensível, que já tem um processamento lento e profundo. Lidar com tudo isso de informação, né, é muito desconfortável, já naturalmente seria estar nesse mundo. A gente se beneficiaria muito mais de um mundo com menos informação, né? Com certeza, com certeza. Uma das estratégias que eu mais prescrevo, digamos assim, em consultório, é justamente a diminuição de tempo de tela, né, e nisso eu incluo a televisão, o computador, né, porque também nos enchem de informação, né. Então a leitura é muito boa, porque a leitura tu vai fazendo no teu tempo, com calma, né, no ritmo da tua capacidade, e não no ritmo acelerado que nos é apresentado nas redes sociais, na televisão. Eu acho que tem essa questão, né, também do desconforto, de aprender a lidar com o desconforto de não agradar, né, porque retomando ali justamente a gente está o tempo todo tentando se regular a partir do humor do outro, ou regular as coisas, deixar esse ambiente, organizado, confortável, tranquilo, e a gente acaba esquecendo dos nossos limites, né. E muitas vezes é isso, quando a gente começa a impor limites, a gente vai ter que sustentar que o outro vai ficar desconfortável, que não vai agradar, e que tá tudo bem, que o outro também é um adulto que é capaz de gerenciar as próprias emoções de alguma forma. Como é que qual vai ser a sua estratégia, né, para lidar com isso, né, que você falou desse desconforto. Muitas mulheres reclamam do silêncio, né, dos companheiros, quando eles querem exemplificar que não estão felizes com alguma coisa, eles também não conseguem falar, né, o que está acontecendo, e faz e entra nesse silêncio. Isso para as pessoas altamente sensíveis é terrível, né? Sim, justamente por causa da questão da busca de aprovação, e que tem uma explicação muito, neurobiológica, né. Eu estudei e busco estudar sempre muito a neurobiologia para entender o que que acontece no nosso cérebro de diferente, né. Então a gente tem uma ativação maior, né, na ínsula, no córtex cingulado anterior, que são regiões que são conectadas com a autoconsciência e essa percepção social, né, desse feedback. Então, se a gente tem mais ativação nessa hora, nessas partes, quer dizer, né, naturalmente a gente vai estar mais atenta às reações do outro, a gente vai captar mais as nuances de aprovação e desaprovação, e daí a gente acaba, né, com esse sistema de feedback constantemente, né, buscando,
né, essa resposta. Exatamente. E a nossa mente, além de isso que você falou, que a gente tem um interior muito rico, ela fica viajando muito, né? Ela fica detectando, nossa, mas o que será que aconteceu, né, aqui? Sim, sim, fica criando histórias para si mesmo que muitas vezes nem condizem com a realidade. Agora também, né, justamente pela nossa capacidade empática, a gente também tem uma tendência, muitas vezes, passar por cima de comportamentos que já estão além, né, do, digamos assim, do aceitável numa relação, muito porque a gente enxerga ali potencial, capacidade, mas acaba se submetendo numa relação que talvez já esteja desgastada, ou que talvez seja uma relação abusiva, né, e a pessoa acaba, deixando isso passar numa coisa de: "Ah, porque eu entendo o contexto, eu sei da onde ele ou ela veio, a história de vida", começa a criar essa empatia que se Exatamente. transborda, né, e acaba de novo, não olhando para as próprias necessidades. É, porque é uma consciência maior, né. Nossa, mas, eu entendo que ele passou por determinadas coisas, ou ela passou por determinadas coisas, e diante disso eu tenho que ter mais paciência, né, isso que você falou. Nossa, eu ouço muito, muito isso também, Ana. Né, e acaba que entra nesse relacionamento, né, assim, mais que pode vir a ser a cair num relacionamento Relacionamento abusivo, né. né. E aí a gente já falou dessa armadilha, né, da validação externa. Quais são os sinais de que um relacionamento está exigindo demais da nossa energia psíquica e sensorial? E por que isso que a gente falou, por que que é tão difícil colocar limite, né, Uhum. sendo uma pessoa altamente sensível? Qual que é a dica, assim, que você dá pra gente? Então, as relações, né, para quem é altamente sensível, né, demandam muitas vezes além dessa capacidade emocional. Então, assim, quando a gente percebe, né, que tem uma sensação constante de exaustão, uma hipervigilância relacional, né, e daí de novo, né, às vezes não necessariamente na relação romântica apenas, mas até numa relação de amizade ou de colegas de trabalho. Quando percebe dores corporais que não têm uma explicação médica, fisiológica, né, a perda de interesse por outras coisas na vida, né, são sinais de uma sobrecarga sensorial e psíquica, que é típica de uma relação desequilibrada e ativa na paz, né, na pessoa altamente sensível, esse sistema mais autônomo, deixando um estado de alerta crônico, né, a pessoa fica num estado basal de alerta crônico, né, na relação. Então, assim, isso obviamente nasce desse medo da rejeição, do, né, que eu estava falando dessa percepção social, nasce da internalização muito precoce, assim, de que para ser boa, né, eu tenho que atender às necessidades e expectativas alheias, né, para ser considerada boa. Então, por isso que eu estava falando até, né, a gente acaba permanecendo, né, a tendência é permanecer em relações por mais tempo do que se deve. Com cuidado, assim, eu acho que a gente pode desenvolver práticas de, obviamente, autoconsciência, autoobservação, autoescuta. Então, desde a meditação, o mindfulness, práticas corporais para liberar a tensão e conectar também com o corpo. Questionamentos, né? Como que o meu corpo está se sentindo diante desse pedido que o outro está me fazendo? Como que eu estou me sentindo diante dessa reação? Né? Perceber o próprio corpo, olhar para si, de uma forma integral e não só no racional. Entender, né, por que será que, quando eu encontrei com meu namorado, a minha namorada, quando eu saí desse encontro, eu me senti pesada, triste, se foi um encontro que aparentemente tudo ok. O que será que eu estou absorvendo que não é meu? Exato, preocupada muitas vezes. Então olhar também isso, o que eu estou absorvendo que não é meu, né. A terapia ajuda bastante nisso, né, Muito, Ana? demais. Porque eu acredito que para sair de um relacionamento abusivo,
tóxico, a pessoa precisa de ajuda, né? Muito, muito, né. E eu acho, assim, que a gente, enquanto altamente sensível, justamente porque é algo muito novo, porque se a gente for pensar em termos de pesquisa, ciência, 30 anos é muito recente, né. Existem muitas controvérsias ainda que estão sendo, né, estudadas e analisadas. Então, assim, justamente por isso, a terapia ajuda também a ressignificar, a olhar para a própria história com outros olhos. E ela ajuda sim, né, nessa tomada, nesse processo, muitas vezes, de rompimento de uma relação que é abusiva, né, ou às vezes a relação nem é abusiva, mas precisa de um término. A pessoa sensível ali já está esgotada, né. Exatamente, não sabe, né, não tem um apoio, de repente, para conseguir, né, fazer uma transição, fazer uma mudança, colocar as necessidades, de repente, né, no relacionamento. E aí tem também sempre empatia, né, eu fico as questões todas relacionadas à empatia, né, como que a gente diferencia o cuidado genuíno que a gente tem, né, normalmente por ser mais empática com o outro, da tendência de assumir responsabilidade emocional que não é nossa, né. Uhum. Acho que é importante a gente entender que a empatia, para quem é altamente sensível, não é uma escolha, né? Ela é um modo automático de perceber o mundo. Acho que é muito importante a gente enxergar dessa forma. Então, a gente tem, né, como eu falei, os neurônios espelhos ali mais ativados, com maior resposta, né? E que leva a essa internalização dos estados emocionais dos outros, né? Então, muitas vezes a gente confunde, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, com a obrigação de agir e resolver. Nossa, isso é uma queixa, tipo assim: "Vamos eu tenho que resolver os problemas do mundo", administradora da família, né. Deixa eu lá Exato, tentar exato. resolver o problema do Reparar parceiro, da reparar o sofrimento alheio, né, e a gente pode entrar aí numa coisa muito complicada até, de impedir que o outro também lide com seus próprios BOs, né, digamos assim. é. Né, lide com as suas próprias dificuldades, porque a gente está ali o tempo todo tentando reparar. Isso que você falou eu achei tão importante, Ana, porque é a mesma coisa de falar para uma pessoa que tem olhos azuis, né: "Poxa, você tem olhos muito azuis". Falar: "Poxa, você é muito empática", porque a gente tem uma tendência mesmo de achar que a empatia às vezes pode ser um defeito, né. "Ah, eu tenho que ser menos empática, eu tenho que" Exato. E e é uma coisa é importante entender que não é uma escolha, vem de fábrica. Então, como que eu posso me proteger, né, e daí essa perguntinha mágica, né, que eu digo: "Isso é meu ou é do outro?", né, eu tô aqui assumindo uma coisa que não é minha, como que eu posso devolver isso para o outro e ficar só com o que é meu, né, então, ancorar o próprio corpo, sentir o próprio corpo, né, usar técnicas, né, isso em terapia de separação simbólica, né, para entender o este é o meu espaço, o meu cercadinho, e este é o cercadinho, né, do coleguinha, né. A gente pode se exatamente. relacionar, mas tem coisas que é de cada um. A gente tem, né, o que eu brinco, eu gosto de falar, é como se a gente tivesse uma pele muito fina, né. Então, assim, qualquer arranhão, qualquer abrasivo vai machucar essa pele. Delicada, né, uma pele Delicada. delicada. E Exato. uma coisa que me ajudou bastante foi a linguagem, né, a própria linguagem mesmo, sempre dizer: "Eu estou sentindo isso", né, e Exato. não generalizar. "Ah, Uhum. nós estamos sentindo isso", na verdade sou eu que estou sentindo, né, Exato. porque relacionamento, se a gente for ver relacionamento com o parceiro, com a família, com o trabalho, acaba sendo a mesma coisa. Porque Uhum. no trabalho também você pode não conseguir colocar limite, né, não falar das próprias necessidades, e com essa pele fina, né, que você Exato, falou agora. exato. Né, e é
E é importante ressaltar, né, que essa capacidade ela é tão intensa que quando a gente detecta o sofrimento do outro, o nosso cérebro reage como se o sofrimento fosse nosso, né. Então, é de fato exercer essa capacidade de colocar limites, de: "Eu estou sentindo isso, você está sentindo aquilo", né, e saber também se retirar. Eu costumo dizer que muitas vezes é uma questão de saber: "Bom, eu não consigo mais que isso", né, ou eu até acho que consigo, né, porque a pessoa altamente sensível quer ajudar, mas eu acho que é melhor eu me retirar, eu respirar aqui, eu proteger um pouco da minha energia, da minha famosa bateria social, para não me sobrecarregar. E claro que muitas vezes, né, essa confusão entre empatia e obrigação, né, acontece que muitas pessoas altamente sensíveis cresceram em ambientes, assim, onde a sensibilidade foi utilizada de forma implícita ou explícita como um recurso para atender às necessidades dos outros, né. Sim. Então pais, irmãos, amigos, e daí essa experiência precoce também vai criando redes neurais, né, que associam o bem-estar à própria identidade, né, o bem-estar do outro à própria identidade, ao próprio valor, né. Então se o outro está bem, eu estou bem, ou se o outro está bem, eu tenho valor, né, eu sou boa. É, ainda mais dependendo das frases que foram ditas, né. Exato, "Nossa, me sinto tão bem ao seu lado", "Nossa, você é uma pessoa que me traz tanta calma", né. Então você exato. vai assimilando isso como se eu sempre tenho que fazer o outro sentir calma, né. Eu sempre Uhum. tenho que fazer o outro sentir-se bem. Nossa, isso é complexo demais. Exato. E eu acho que, assim, uma forma de, como que eu posso dizer, diferenciar o que é uma empatia genuína de uma obrigação, né, mais inconsciente talvez, é essa consciência interoceptiva, sabe, que é a capacidade de perceber e entender os sinais do corpo. Quando a gente age por obrigação, o corpo com certeza vai enviar sinais sutis, né, vai ser uma tensão muscular, uma respiração mais superficial, uma sensação de peso. Quando a gente está conectado com uma empatia mais genuína, mesmo que diante de um sofrimento muito grande, a gente vem, né, a empatia genuína vem acompanhada de uma sensação de expansão, de presença, né, de escolha consciente. Então é perceber o Nossa. próprio corpo também. Isso é muito legal, né, porque, eu lembro que tinha algumas vezes que eu começava a segunda-feira já me sentindo eu não descansava no final de semana pensando o que que ia acontecer durante a semana e na segunda-feira eu já falava eu pensava naquela semana com obstáculos muito difíceis que eu ia ter que passar. Hum. Não, só falta mais uma coisa, só falta mais uma coisa. E acaba que eu não tinha essa expansão, não sentia essa expansão que você está mencionando. Muito boa essa É, dica. então Prestar atenção perceber, no né. corpo. Exato. Se questionar, né, eu estou respondendo por medo, por culpa ou por um desejo real, genuíno. É sempre importante fazer essas perguntas e observar, né, o que eu falo de check-in corporal, né, observar como o corpo está reagindo, né, momento a momento. O que que ele está te falando, né. O que que ele está falando, exatamente. Quando o amar o outro vira esquecer-se, né, completamente de si, né, o que que acontece com a nossa autoestima, né? Quanto mais isso que você falou do sistema nervoso, quanto mais a gente pratica determinada ação, mais ela vai ficando enraizada na gente, né, e Uhum. comportamento automático, né. Então, o que que acontece com a autoestima de uma pessoa altamente sensível e como que a gente consegue reconstruir essa autoestima, né, Ana, nos relacionamentos? Acho que começa, né, pela autocompaixão e pela validação, né. Quando a pessoa entra em contato, digamos que alguém está escutando aqui pela primeira vez falar sobre autossensibilidade e se identificou completamente.
primeiro processo é um processo de autocompaixão e validação da própria história, das próprias necessidades. Eu acho que é o primeiro grande passo, reconstruir, né, essa narrativa interna que a gente cria para a gente mesmo, para conseguir, daí, a partir disso, colocar limites, né, estabelecer novos contratos com as nossas parcerias, né, outras formas de vinculação mais saudáveis. E isso que você falou de perceber o corpo, né? É claro que no começo, e também essa autocompaixão que você falou, saber que isso é uma coisa que que a gente adquiriu de fábrica, né? Uhum. Que quanto mais a gente entender e aceitar, né, esse traço, né, de personalidade, vai fazer com que a gente perceba esses desconfortos na hora de fazer essas pequenas mudanças, né. Exato, exato. E daí volta para aquilo que a gente estava conversando, de sustentar o desconforto. Entender que o outro pode lidar com esse desconforto também. Que ele pode lidar ali com a frustração de que talvez você não vá resolver tudo o que ele precisa, porque de fato a tendência é essa. E aí acontece que a nossa autoestima automaticamente vai passar por um processo aí de reconstrução, né. Exato, né, porque como a gente cresce, quem é altamente sensível provavelmente cresceu escutando ou que era exagerada, ou que era chorona, ou que era muito sensível num sentido pejorativo da palavra, né, que infelizmente muita gente usa. Cresceu se sentindo inadequada, a pessoa cresce sentindo que não está encaixada no mundo, né, então já mina a autoestima aí. Como é que eu vou, confiar no que eu sinto, no que eu percebo? Como é que eu vou sentir e validar, se Se eu vim com defeito, né. se estão me dizendo que eu sou exagerada? Você sabe, Ana, que no meu Instagram 85% são mulheres, mas tem 15% que são homens, né. Uhum. E você atende homens altamente sensíveis? Eu não atendo homens, né, por uma questão, enfim, do que aconteceu ao longo da minha trajetória, né. E homens, né, tem um autor que eu gosto muito, o Ted Zeff, que ele fala muito sobre homens altamente sensíveis, porque é um tema à parte, né, a gente vai estudar quase que como à parte, porque tem uma construção social em volta do ser homem, né, e que daí exclui a sensibilidade por completo, né. Então os homens crescem com uma exclusão da sensibilidade muitas vezes, dependendo do ambiente familiar. Ao mesmo tempo, quando a gente vê um homem que foi estimulado na sua sensibilidade, né, um homem altamente sensível que teve validação da sua sensibilidade e estímulos positivos nesse sentido, que são geniais, incríveis. Normalmente são artistas, né. Sim, sim, artistas, então, pensadores, né, filósofos, mas Professores, né. professores, exato, exato, terapeutas, enfim, a maioria das profissões, né, para as pessoas altamente sensíveis passa por esse lado, né, para Pelo esse cuidar, né. pelo cuidar. Médicos, né. É. E também pela expressão, assim, artística, né, teatro, dança, música, né, pintura, até a gente tem muitos artistas altamente sensíveis, né. E eu lembro que eu falei para minha instrutora de mindfulness que meu marido gosta muito de assistir filmes, de ação, faroeste, a gente não gosta de filmes de terror, nem eu nem ele, mas ele gosta bastante de filme de ação e algumas vezes eu falei: "Olha, esse eu não vou assistir com você, mas Aham. você pode, mas assim, uma hora que eu estiver fazendo alguma outra coisa, né, você veja sozinho, porque acho que você vai gostar mais". A gente entrou nesse acordo, porque é uma necessidade para mim não assistir filmes com muitos estímulos e violência, porque é uma coisa que me perturba bastante, assim, o sono não é a mesma coisa, né. Uhum. E ele também é uma pessoa sensível, mas ele é
Eu costumo dizer que existem níveis, né, também de pessoas Exato, altamente sensíveis. Tem o exato. paz, tem o pazinho, né, e tem Aham. o eu acho que eu sou um pazão, Aham, aham. uma A gente altamente sensívelão. E é. ele é um paz, assim, mais, mediano ali, né, então ele Aham. ele consegue, aturar certos estímulos mais do que eu. Uhum. Sim, a gente pode falar, assim, em graus, né, e até graus de adaptação, né, maior ou menor, Consegue se né. adaptar com mais facilidade, né. Exato, exato, né. Eu vejo muito isso, assim, né, desse processo adaptativo mesmo. Se a gente pensar uma pessoa que tem a pele muito branca, mas que vive no sol, ela vai ter uma pele diferente daquela que é muito branca e vive no inverno, né, num lugar que tem mais Sim, mais época de inverno, né. a Então tonalidade vai ser a outra. tonalidade vai ser outra, exato. E tu tá falando ali de uma adaptação da pele com relação ao sol. Da mesma forma a gente pode falar em processos, né, de adaptação que a gente desenvolve. E daí voltamos, né, tu tá falando do teu marido, que é um homem que tá numa construção social, né, majoritariamente, né, machista, patriarcal, o homem não chora, não expressa, não Sim. abraça. Então, acaba que isso também foi, infelizmente, muitas vezes suprimido pela sociedade, né. Exatamente, né. E a questão do choro eu acho que é unanimidade, né. Sim, Eh, seguram demais, assim, né, a questão do choro. exato, E exato. pra gente não falar que só tem partes complexas, né, e desafiadoras, a sensibilidade também é uma potência amorosa, né, Ana? Sim, muito grande, né. Eu acho, assim, que quando a gente consegue separar o que é meu do que é do outro, né, quando ela consegue cuidar da sua autoestima, cuidar do seu centro, do seu eixo, né, ela consegue se entregar, digamos assim, para o outro de uma maneira muito mais genuína, sem virar essa bússola, né, do relacionamento o tempo todo buscando regulação e sem entrar nesse colapso que a gente falou, né, muitas vezes. Então assim, né, cuidar dos próprios desejos, dos próprios limites, cuidar, do que é importante para si. Eu acho que isso é tão fundamental, assim, e criar, né, conexões para além das relações românticas, né. Quando a pessoa altamente sensível, ela consegue ter ali relações saudáveis fora da relação romântica, ela pode também ter uma rede ali que apoia, né, vínculos ali que promovem essa segurança, de ser mais autêntico, né, também dentro do relacionamento. Acho que a grande chave está entre aliar essa capacidade empática natural com a autopercepção. O tempo todo fazer esse questionamento, né, e fazer essa escuta. Quando tu percebe algo no outro, antes de ir para o outro, né, perceber que como é que isso está acontecendo aqui dentro de mim? Como que ressoa dentro de mim isso que o outro está fazendo ou demandando, né, para depois ir para uma resposta. Entender, né, o que está acontecendo ali naquele momento, né. Exato, porque a sensibilidade quando ela é compreendida e canalizada de uma forma adequada, né, ela é uma potência nos relacionamentos amorosos, de amizade, de afeto, de família, né. Então, a gente tem aí uma arquitetura neural, né, diferenciada, que é capaz de perceber nuances sutis que passariam despercebidas pela maioria das pessoas, né. E isso torna um relacionamento muito rico, muito profundo. E uma outra coisa bem interessante também é que, embora a gente tenha, né, todas essa capacidade de perceber essas nuances,
a gente também não sabe 100% do que está acontecendo, né? Exato. A gente tem que perguntar para o outro. Não dá Exato. para supor apenas, né? Não dá para supor, não dá para inferir. Eu gosto muito da ferramenta da comunicação não violenta para pares, né, para casais. É. Utilizar, né, se utilizar de conhecer a comunicação não violenta para se comunicar sem, invadir o espaço do outro. Porque muitas vezes nessa resposta empática a gente acaba invadindo o espaço do outro. É, fazendo essas suposições, né? Exato. Que a gente falou agora. E acabei colocando, né, essa caixinha no Instagram e saiu essas respostas, essas porcentagens, e uma pessoa falou que na parte assim mais íntima, né, dos relacionamentos românticos, ela demora a descansar, né, ali naquele momento, ela demora a relaxar. Porque tá prestando atenção em tantas coisas ali naquele momento, ainda mais se é uma pessoa que tá conhecendo agora, né? Exato. Então tá observando tudo isso que você falou, né? O olhar, o tom de voz, ao mesmo tempo que ela tá processando tudo isso e demora a relaxar. Exato. Então eu acho que o relaxamento vem muito disso que você falou também, né? Como é que você tá se sentindo, como é que você se sente normalmente, né? Nesses momentos, o que você Exato. pode fazer para tentar relaxar quando está conhecendo alguém, né, quando E tá começando, né. Eu acho É. que até assim, né, observar isso, assim, qual o ambiente que eu me sinto mais segura, que é na sua casa ou na minha, né. Então, bom, É. sim, na minha eu me sinto mais segura, eu tô mais protegida, eu conheço, entender o que que deixa entender o próprio prazer, né, é muito importante para todos, né, entender o que que é bom, o que que gosta, o que que não gosta, né, e de fato observar o seu corpo e como tá se sentindo e como o corpo tá reagindo. E respeitar, né, respeitar profundamente esses limites. Acho que Eu acho que é uma dica importantíssima, né. e dar tempo É ao tempo, né, porque a intimidade é algo que se constrói, não é algo que se dá, né, num primeiro encontro. Apesar das pás serem muito profundas, né, e muito entregues, a intimidade ela vai acontecer ao longo do tempo, né, não vai acontecer no primeiro, no segundo encontro, assim, de forma tão, significativa, né. e a segurança também é muito importante, né, Exato. para as pessoas altamente sensíveis. Muito. Você podia contar pra gente como se uma pessoa que estiver nos ouvindo e tem dúvidas, né, se teria que fazer terapia ou não, como é que você poderia nos orientar em relação a isso? Bom, eu entendo assim que para entender da alta sensibilidade, né, a melhor forma é através do autoconhecimento. Então, assim, desde ferramentas de autoconhecimento, diários, processos de autoescuta, autoanálise, a terapia eu vejo que tem um papel fundamental, né, tanto na reconstrução da própria história, porque quando vem a informação da alta sensibilidade, de repente a pessoa vê a própria história cair, né, assim por terra. Nossa, então tudo aquilo que eu pensava a meu respeito, eu vou ter que mudar o foco, o ângulo aqui e entender de outra forma. Então a terapia pode ser um processo aí de reconstrução, né, de si, muito importante. Eu costumo dizer que a informação ela é a melhor aliada. Então, assim, Certo. buscar se informar sobre alta sensibilidade, entender, buscar pessoas que falem sobre isso numa linguagem que seja acessível, né, que consigam compreender, acho que é bem Hoje tem importante. a mudança é que hoje a gente tem vários livros em português, né, uns livros muito bons, Temos, e temos. tem da doutora Elaine Aron, tem outros também, eu já li uns 2 ou 3 Tem. e com material bem rico, né, pra gente poder Aham. se entender. Poder compreender, né, a própria história. Sim, Exatamente. sim. Bom, é delicioso falar sobre isso para mim.
É muito bom, né, eu acho que a gente vai precisar banhar mais. Acho que a gente podia ficar umas 2 ou 3 horas, mas já você vê, passou tão rápido, Com 1 hora. certeza, passou muito rápido. Foi um prazer enorme para mim, assim, estou muito feliz com o convite e já estou ansiosa por outros encontros. Eu adorei também te conhecer aqui online, mas pessoalmente agora, né, podemos conversar. Conta pra gente então onde é que a gente pode te encontrar, seu canal, né, que é um canal que tem muita coisa, um post mais bonito que o outro, né. Ai, obrigada. Eu faço com muito carinho mesmo, porque eu costumo dizer que o que eu quero é que a Ana Roberta de 30, de 25 anos, de 20 anos, encontre ali no post um acolhimento que eu não tive quando eu tinha essa idade, né. Então, assim e claro, pessoas mais velhas também da mesma forma, né. Então eu faço com muito carinho, né, as pessoas podem me encontrar então no Instagram, @psissensível, né, psi de psicóloga, mas também de psique sensível, né, e também no meu site, né, psissensível.com.br. Ele tá saindo do forno e vai ter um blog com bastante conteúdo, né, e algumas novidades a partir de junho também estão vindo, então me acompanhar no Instagram vai estar informado, né, de tudo isso. É, os seus carrosséis são os mais bonitos. Ai, obrigado, Eu já obrigada. vi. Muito com as fontes, né, muita informação, beleza mesmo, né. É. E nós altamente sensíveis, a gente gosta de beleza, né. A gente gosta, exatamente, eu ia dizer, a gente tem uma preocupação estética muito apurada, né, a gente sabe o que fica bem naquele lugar, para aquela pessoa, É, né, de novo, voltamos pra empatia profunda, né, mas eu conto com uma altamente sensível, que é a Dai, que cuida do design dos meus posts, né. parabéns a ela. Fala que é muito bonito mesmo. E eu quero te agradecer muito, né, novamente, por você ter disponibilizado, né, seu tempo para o podcast, e vamos voltar com outros episódios, com certeza. Vamos, com certeza, foi um prazer enorme, né, e conta comigo nessa jornada. Obrigada, Ana, um beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Olho pra dentro e vejo É isso. paisagens. Muito obrigada por nos ouvir. E se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe. Conhece alguém que se beneficiaria das informações desse episódio? Por favor, indique. Peço também que siga o meu podcast no Spotify, deixe a sua avaliação e compartilhe suas opiniões sobre o episódio na caixa de comentários. Essas ações são de grande ajuda para o meu trabalho, que é totalmente independente. Uma última coisa a dizer é que somos únicos como somos e cada pessoa reage de maneiras diferentes aos desafios da vida. Não existe traço certo ou errado. Introvertidos e extrovertidos estão do mesmo lado, ok? Todo mundo quer ser mais feliz. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Olho pra dentro e vejo paisagens. De olhos fechados faço grandes viagens. Nado nas águas cristalinas do silêncio. Cada palavra tem seu próprio tempo. Sei que sou de um jeito todo especial. Acho profundo que todo mundo acha banal. Meu passo é no compasso de quem anda no espaço. E se você quer saber, acho isso tudo sensacional. E se você quer saber,